Eu vou falar de um caso triste agora, mas ao mesmo tempo a notícia chegou para a família, primeiro com a morte do bebê de 45 dias no hospital em Foz. Só que logo em seguida chegou a outra informação de que o bebê estaria vivo. Então foi aquela notícia chocante, aquela notícia triste e logo em seguida um alívio para a família. Só que aí começa o problema. No hospital declararam que o bebê estava morto. Na funerária constataram que a criança estava viva. Então ela foi levada para um outro hospital. E os pais querem uma explicação para isso. Que tipo de hospital e médicos profissionais que atenderam essa criança e constataram a morte desse bebê com apenas 45 dias? Já iam enterrar a criança se não fosse o pessoal da funerária. Que ouviu, parece que a criança chorou. E aí todo mundo se assustou e foram ver a criança estava viva. Pode rodar. Foi na hora de buscar o corpo no hospital que o funcionário de uma funerária viu que o bebê estava se mexendo e avisou a enfermeira. O homem que teria sido o primeiro a ver o bebê vivo, de acordo com a funerária onde trabalha, apenas irá se manifestar sobre a situação caso seja intimado pela justiça. A criança estava internada neste hospital particular no centro da cidade quando teria morrido, mas ao descobrir que ela ainda estava viva, foi encaminhada para a UTI deste outro hospital particular na Vila A. O trajeto foi feito pela equipe do SAMU. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde informou que tanto o transporte quanto o atendimento realizado pelo SAMU ao paciente obtiveram êxito durante o translado entre os hospitais. Acrescentou ainda que foi aplicado o procedimento para estabilizar o quadro da criança durante o trajeto. O trabalho contou com a equipe da Unidade de Suporte Avançado, formada por médico, enfermeiro, além do motorista. O Ministério Público Estadual também foi procurado para comentar a situação. A nossa produção tentou contato com o promotor da saúde, Marcelo Mafra, mas até o momento ele não se manifestou sobre o caso. O caso começou quando um bebê de 45 dias teria se engasgado com leite. Os pais, que moram na Vila Porte, seguiram para o hospital no centro da cidade, onde vários procedimentos foram feitos na tentativa de estabilizar o bebê, que estava com uma parada cardiorrespiratória. Só que, de acordo com os médicos, ele não resistiu. Enquanto a família estava na delegacia registrando um boletim de ocorrência, recebeu a notícia de que a criança estava viva, o que havia sido descoberto no momento em que o agente funerário foi retirar o corpo. A criança, então, foi levada para outro hospital, mas a morte realmente foi confirmada. De acordo com a assessoria da Polícia Civil, todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas. Inclusive, um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias da causa da morte do recém-nascido. Olha, eu sei que agora, nesse momento, ficar discutindo esse assunto, para muita gente pode parecer besteira. O que pode ser feito? A criança não vai voltar mais. Mas para evitar que erros assim continuem acontecendo, que outras famílias passem pelo mesmo constrangimento, pela mesma situação, tem que ser tomadas providências, tem que ir na delegacia mesmo, tem que fazer boletim de ocorrência, tem que ter uma investigação, o Ministério Público tem que entrar nessa história de cabeça. A criança acabou morrendo, realmente. Mas depois de ficar 3, 4 horas lá no microtério, no Instituto Médico Legal, aí quando chegou no Instituto Médico Legal, ninguém percebeu. Ficou lá na gaveta do IML, viva. Quando chegou na funerária que perceberam que a criança estava viva, mas aí já era um pouco tarde. Chegou a ser levada para outro hospital, mas aí nada mais poderia ser feito e ela realmente acabou morrendo. Que história! Nós entramos em contato com o Conselho Regional de Medicina e a assessoria informou que os pais da criança devem formalizar o pedido para que o Conselho possa investigar a conduta do médico ou da equipe médica envolvida no caso. A denúncia deve ser escrita e assinada e entregue na Delegacia Regional do Conselho de Medicina. Eu acho isso uma tremenda perda de tempo, porque até hoje, 50 anos eu tenho hoje e não vi um médico ser punido, responsabilizado pelo Conselho Regional de Medicina. É o protecionismo. Um protege o outro, um defende o outro. Não sei por que esse conselho existe. Na verdade, ele não sai em defesa do cidadão. Sai em defesa dos médicos. Sempre, sempre, sempre. Mas com a polícia a conversa é diferente. Com a promotoria a conversa é diferente. Que esses aí estão aí para defender realmente o cidadão de bem. Mas erros acontecem. Não pode acontecer. Quando se trata da vida, não importa que idade tenha um bebê recém-nascido, uma pessoa idosa, tem que ser tomado todo cuidado. Faltou profissional. O que houve aí, hein, gente? É difícil de entender. Então o cidadão vai para o hospital, tá meio ruim lá, tá como morto, o cara é enterrado, vivo. Isso pode acontecer com qualquer um. Vamos acompanhar essa história de perto que aconteceu lá em Foz do Iguaçu.